Pessoal, esse é um vídeo do trecho do Manual da Aprovação. Você já sabe como é que funciona, né? O Manual da Aprovação vem com um curso de videoaula juntos, mas também vem com uma explicação em áudio de cada página do material. E essa é uma das páginas que são mais cobradas e eu quero que vocês dominem esse conteúdo. Escuta aí e responda as questões todas, acertando tudo. Essa página responde a 1111 questões. Achei super legal esse número, olha só. Todas as frases em verde respondem a 100 questões e as frases em vermelho a mais de 300 questões de prova. Então, você já sabe o que é mais importante. Vamos falar sobre espécies de atos administrativos. Gente, o ato administrativo pode ser um ato geral, né? Um ato geral, um ato normativo. Quando eu falo de norma, né? Eu falo de um decreto, eu falo de um regulamento, de uma instrução. Essas normas, né, gente, geralmente, essas normas, ela tem um caráter geral. Elas vão atingir a todos. Elas representam um comando, uma ordem geral do poder público para fins de aplicação da lei, né? Para fins de clarificar o conteúdo da lei, para todo mundo seguir, todos nós temos que seguir aquela norma como comando geral. Beleza? Esse é um ato geral ou normativo. Prof, mas quais que são esses atos gerais ou normativos que podem ser editados pela administração? Gente, eu tenho o regulamento, o aviso, a instrução normativa, o regimento, deliberações, resolução. Vamos entender. Regulamento, gente, é um ato privativo do chefe do executivo, prefeito, governador, presidente. O regulamento, a forma do regulamento é o decreto, que a gente vê muito decreto, beleza. O decreto, gente, esse regulamento, ele pode ser um regulamento executivo. Executivo é aquele que foi elaborado para fins de garantir a execução da lei. Um decreto é editado pelo governador, por exemplo, clarificando o conteúdo de uma lei para fins de executar aquela lei. Esclarecendo uma questão que envolve aquela lei para fins de executar aquela lei. Executivo. Regulamento autônomo. Esse é autônomo mesmo. Por quê? Ele é autônomo porque ele atua em substituição da lei. Ele substitui a lei, gente. Prof, quer dizer que esse decreto, ele inova no ordenamento jurídico? Ele cria uma novidade no ordenamento jurídico, prof? Mas o decreto não é lei, ele pode fazer isso? Sim, gente. Somente esse regulamento, só esse, isso é uma situação excepcional e é o que cai na prova, o regulamento autônomo, ele pode o quê? Ele inova no ordenamento jurídico, ele cria uma novidade no ordenamento jurídico, mas só esse regulamento autônomo. Prof, sobre o que vai tratar esse regulamento autônomo? Sobre organização administrativa, sem criar nem extinguir órgão, né, nem sem criar uma nova despesa. Prof, quer dizer que um decreto do chefe do Poder Executivo pode inovar no ordenamento jurídico, desde que seja um decreto que trata sobre essas questões, desde que seja um regulamento autônomo? Pode sim. Então, matéria de prova. Beleza. Aviso, gente, aviso. É um ato que é aquele expedido por ministérios, secretarias, para dar conhecimento à sociedade sobre alguma questão que está associada ao funcionamento daquele ministério. Sabe, aviso do Ministério da Saúde, sabe essas coisas? Então, instrução normativa é um ato expedido, um ato normativo também para fins de execução de um decreto. Aí eu tenho uma instrução que vai clarificar, né, como que vai ser executado aquele decreto. Beleza. Regimento, gente, regimento está ligado às normas internas, sabe? Tipo o regimento do Tribunal de Justiça. Está ligado às normas internas do tribunal. Deliberações é um ato que, quando eu falo de deliberação, é aquele que foi expedido por um órgão colegiado, né? Eu tenho uma deliberação do Senado. Por quê? Existem vários senadores e eles, em deliberação, manifestaram, né? Fizeram uma manifestação representando a maioria, né? A maioria dos senadores. Beleza. Resolução é um ato normativo dos órgãos colegiados. Quando eu tenho resolução, eu sempre tenho um órgão junto com outro, sabe? Resolução da Secretaria da Fazenda junto com a Advocacia Geral do Estado. É mais ou menos assim. Prof, me dá um macete para eu lembrar de atos normativos. Gente, in. Ih, in, como assim? D de decreto, R de regimento, D de novo de deliberações, R é de resoluções, IN de instruções normativas. Tá aí na sua página aí, não se esqueça. Vou falar com vocês agora rapidamente sobre os atos ordinatórios. Gente, ordinatório é uma coisa ordinária, né? Ordinatória. É uma coisa que trata sobre o funcionamento, organização da administração e conduta funcional dos agentes, né? Que trabalham ali na repartição pública. Por exemplo, quando eu falo de instruções, circulares, portarias. Quando eu falo de uma instrução, gente, não é um ato normativo, é um ato ordinatório, está falando do funcionamento ali daquela repartição. Quando eu falo de uma circular de funcionamento da repartição, quando eu falo de um ofício, um despacho, é um ato ordinatório. Vamos entender aí. Portaria, gente, o que é a portaria, prof? Portaria estabelece ordens
internas, né? Determinações internas relativas a alguns indivíduos específicos. Vou dar alguns exemplos. Circular, gente. Circular, quando eu falo circular, é algo que vai circular, né? Para todo mundo, né, gente? Tá falando de normas uniformes a todos os servidores. Circular sobre o horário de funcionamento da repartição. Ordem de serviço é um ato que está ordenando, que está falando, ó, começa aquele serviço ali. Despacho é um ato mediante o qual as autoridades públicas vão decidir alguma coisa, um despacho do juiz, né? No caso, a gente ouve muito do juiz, mas eu estou falando da administração aqui, estou falando do executivo. Memorando, gente, é um ato de comunicação interna entre dois órgãos, né? Que estão entre duas, por exemplo, entre duas diretorias que estão dentro de uma mesma secretaria, de um mesmo órgão da secretaria. Ofício é um ato de comunicação externa. Uma secretaria fala, por exemplo, com a Polícia Civil, correto? Comunicação externa. Prof, como é que eu vou lembrar disso? Copadói. Copadói, gente. C de circular, O de ofício, P de portaria, A de aviso, D de despacho, O de ordem de serviço e I de instrução, beleza?